Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Michel Temer convida Jair Bolsonaro para viagens internacionais antes da posse. Ministério do Trabalho pode ser incorporado a outra pasta na próxima gestão. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Já tirei. A gente apresenta o programa Nos Corredores do Poder. Hoje aqui dentro do Palácio do Planalto, onde formalmente o presidente Michel Temer e o presidente eleito Jair Bolsonaro iniciaram hoje a transição de governo. Eles tiveram uma reunião aqui no Palácio do Planalto. Neste encontro, Michel Temer entregou a Jair Bolsonaro, simbolicamente, a chave do Centro Cultural Banco do Brasil, que é onde vai funcionar o gabinete de transição, onde está funcionando, onde tem as reuniões da equipe de transição. E entregou a Bolsonaro também um livro com as informações das ações de governo e dos programas em andamento. Depois desta reunião, Jair Bolsonaro e Michel Temer fizeram um pronunciamento à imprensa, também aqui no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro disse que muita coisa do governo Temer vai continuar e que poderá conversar com ele, voltar a consultá-lo no início do ano que vem. Acompanhe. Eu procurarei mais vezes até o final do ano para que juntos possamos fazer uma transição de modo que os projetos de interesse do nosso Brasil continuem fluindo dentro da normalidade. Também, se preciso for, a partir do ano que vem, voltaremos a pedir que ele nos atenda, porque tem muita coisa que continuará. O Brasil não pode se furtar do conhecimento daqueles que passaram pela presidência. Isso será útil a todos nós. E o presidente da República, Michel Temer, demonstrou a disposição de mobilizar a base no Congresso Nacional para votar, ainda nesta reta final de ano legislativo, projetos que sejam de interesse da gestão Bolsonaro. Confira. Pedi à Sua Excelência, o presidente eleito, que nos mandasse eventuais projetos que ainda estejam em andamento na Câmara e no Senado, sobre os quais haja interesse de que ainda agora se possa aprová-los. Se for assim, nós envidaremos todos os esforços para esta aprovação. Primeiro ponto. Segundo ponto, convidei o presidente Bolsonaro, se ele puder, para fazer viagens comigo para o exterior. Tem algumas viagens programadas, mencionei até a hipótese do G20, que será agora no fim do mês. Não sei se o presidente poderá, mas disse a ele que quando ele queira, nós poderemos ir juntos para o exterior. E depois desta reunião aqui no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro seguiu para o Centro Cultural Banco do Brasil, para o gabinete de transição, para uma série de reuniões. Sobre essas reuniões e anúncios, inclusive, feitos por lá, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Mas agora eu vou conversar com Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, que tem informações sobre a data de transição, até mesmo por causa dessa questão do calendário do tratamento médico de Jair Bolsonaro, que tem uma cirurgia prevista para 12 de dezembro. Então, essa data da diplomação deve ser antecipada, né, Carol? Já tem essa confirmação? Boa noite. Boa noite, Rosiane. A gente tem sim, a diplomação do presidente eleito, Jair Bolsonaro, deve ocorrer no próximo dia 11 de dezembro. Essa data foi sugerida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE entrou em contato com o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, para agendar essa solenidade e sugeriu que Bolsonaro e o PSL antecipem as prestações de conta, cujo prazo limite é 17 de novembro. Então, dessa forma, será possível cumprir os prazos do calendário eleitoral e fazer a solenidade de diplomação do presidente eleito em 11 de dezembro, um dia antes da data prevista para que Bolsonaro deve se submeter a um procedimento cirúrgico. A data limite para a diplomação é 19 de dezembro. O ministro extraordinário, Onyx Lorenzoni, ficou de consultar o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e deve dar uma resposta ainda hoje, Rosiane.
Obrigada, Carolina Pimentel. E você vai conferir tão logo tem essa confirmação, um novo anúncio, enfim, sempre entra lá, agenciabrasil.abc.com.br, tudo em tempo real, você vai acompanhando as notícias de poder o dia inteiro. A respeito da agenda de Jair Bolsonaro aqui em Brasília, foi uma agenda extensa, mais uma vez, nesses 2 dias aqui em Brasília, após a eleição dele, né? Essa primeira visita à capital federal, após a eleição para a presidência da República. E um dos encontros de Jair Bolsonaro foi com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Ali na reunião e após uma conversa já com os jornalistas, Bolsonaro ressaltou a importância de harmonia entre os poderes. E aí chamou a atenção um ponto que é quando ele, tanto pelos gestos como pelas declarações, deixa muito claro que não vai tomar nenhuma atitude intempestiva ou alguma apresentação de proposta que possa ser considerada inconstitucional, como pregavam seus opositores. Ele deixou bem claro hoje que, quando for apresentar propostas, antes quer se reunir e conversar. Para garantir essa harmonia entre os poderes, quer conversar com Dias Toffoli. Confira. Da parte do Poder Judiciário, como presidente do Supremo Tribunal Federal, tenho dito também de maneira pública que o país tem 3 desafios imediatos a vencer, que é a questão previdenciária, a questão fiscal e a segurança pública. E da parte do Supremo Tribunal Federal, estamos abertos a esse diálogo institucional para estabelecermos um pacto republicano, como já houve no passado e que trouxe leis benfazejas. Conferiu aí inicialmente a declaração de Dias Toffoli, que vai na mesma sintonia, né, afinada com essa declaração feita por Jair Bolsonaro sobre harmonia entre os poderes. Mas eu acho que agora a gente já tem disponível sim a declaração de Jair Bolsonaro, na qual ele deixa claro que não vai tomar medidas intempestivas, vai consultar o Supremo quando quiser apresentar propostas. Confira. Pode ter certeza, Vossa Excelência, que muitas vezes, antes de tomar iniciativa, o procurarei para que a gente possa aperfeiçoar essa ideia e ela, de forma mais harmônica, siga o seu curso nacional dentro do Parlamento, que é outro poder, o qual eu conheço com uma certa profundidade, ao longo de 28 anos de mandato de deputado federal. Olha, e esta reunião com Dias Toffoli ocorre num dia, inclusive, que chama a atenção uma pauta do Poder Judiciário, que é a questão do reajuste para os que integram esse poder. Uma pauta que está lá no Senado Federal. Então eu converso agora com Mariana Jungmann, que já chegou do Congresso, a gente já atravessou a rua aqui, né, Mariana? Mas estava acompanhando no plenário e continua monitorando por aqui. Colocaram na pauta de votações hoje esse reajuste do Judiciário. Boa noite. Rosiane, boa noite. Foi um requerimento aprovado ontem à noite para incluir na pauta e aí hoje, quando a ordem do dia foi aberta, já estava aí na pauta do Senado a votação desse projeto que reajusta o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal para 39 mil, atualmente ele está em pouco mais de 33 mil reais, para 39.200 reais, mais ou menos. A gente lembra que o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal acaba sendo aí um norte para o salário de todo o funcionalismo público e também, especialmente aí dos membros do Poder Judiciário, então existe sempre um efeito em cascata disso. O projeto está sendo votado nesse momento no Senado, como a gente pode ver aí, os senadores ainda estão discutindo. Mais cedo, vários senadores se manifestaram ali contrários à aprovação, especialmente porque esse impacto não está previsto no orçamento do próximo ano. E, Rosiane, hoje, mais cedo, antes dessa reunião com o ministro Dias Toffoli, o presidente eleito, Bolsonaro, foi questionado sobre isso, sobre esse impacto, e aí ele disse o seguinte, que vê com preocupação, sim, o impacto que isso pode ter, cabe ao parlamento, deixou muito claro que cabe ao parlamento a decisão sobre isso, mas usou a expressão assim, ó, ou todo mundo tem, ou ninguém tem. E aí lembrou que a responsabilidade fiscal aí tem que ser de todo mundo. Vamos acompanhar o que ele disse. Todos nós estamos no mesmo barco. Eu falei para o Toffoli ontem, por exemplo, né, o nosso presidente do Supremo, que não vou falar que existem 3 poderes, é um poder só
que o que está em jogo é o futuro do Brasil. Estamos aqui numa profunda crise ética, moral e econômica, e a responsabilidade tem que ser dividida por todos. Não vai ser uma pessoa que vai salvar o Brasil, é um conjunto de pessoas, e nesse conjunto estão todos os integrantes dos três poderes. Olha, uma outra pauta de Jair Bolsonaro, que foi bem cedo, inclusive foi essa no comando da Aeronáutica. E lá ele falou que um dos temas era justamente referente à utilização daquela base de Alcântara, o uso comercial disso. Mas quem tem detalhes sobre o que é que está em discussão é Leandro Martins, nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Leandro. Olá, boa noite, Rosiane, a você e a todos. Pois é, hoje um dos compromissos do presidente eleito Jair Bolsonaro foi um café da manhã no comando da Aeronáutica. Nesse evento, entre os temas que foram abordados, estava o Centro de Lançamento de Alcântara, localizado no Maranhão. Na saída do encontro, Bolsonaro foi questionado sobre o acordo que vem sendo negociado com os Estados Unidos para que a base de Alcântara passe a ser usada comercialmente até o início de 2019. O acordo começou a ser debatido no fim do ano passado. Bolsonaro falou pouco sobre o tema, mas que, de sua parte, pretende avançar com a negociação e que há interesse em colocar a base em funcionamento. O centro foi criado em 1983 para atender, entre outras atividades, lançamento de satélites e coleta de dados. Em 2003, uma explosão no local causou 21 mortes. A base foi reconstruída e hoje faz lançamento de foguetes suborbitais produzidos no Brasil com experimentos para institutos de pesquisa ou universidades e também para treinamento de equipes. Essa não é a primeira vez que o Brasil discute um acordo com os Estados Unidos. Nessa nova versão, a exigência dos americanos é que não haja transferência de tecnologia. Pelo que ficou preliminarmente acertado, os países estabelecem compromisso mútuo de proteger as tecnologias e patentes contra uso ou cópia não autorizada. Sobre esse aspecto, Bolsonaro disse que o Brasil não pode fazer muitas exigências, já que outros países também não fazem, Rosiane. Obrigada, Leandro. E olha, o presidente eleito Jair Bolsonaro acaba de confirmar mais um nome de sua equipe ministerial. Ele postou no Twitter, como prometeu, né, que ia fazer todos os anúncios formais por lá. Ele diz no Twitter: boa noite, informa a todos a indicação da senhora Tereza Cristina da Costa Dias, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, ao posto de ministra da Agricultura. Essa confirmação, portanto, foi feita agora há pouco pelo Twitter de Jair Bolsonaro. Um pouquinho antes de ele formalizar no Twitter, o vice-presidente dessa frente tinha descido no Centro Cultural Banco do Brasil para conversar com a imprensa após uma reunião com Jair Bolsonaro e Onyx Lorenzoni e já tinha dito que seria feito esse anúncio mesmo. Já estava ali com a autorização de divulgar esse nome de Tereza Cristina, portanto, era um nome que foi levado para o presidente eleito Jair Bolsonaro por esses representantes da Frente Parlamentar da Agricultura que funciona na Câmara dos Deputados e que recentemente esteve muito em evidência com todas as discussões em torno da questão dos agrotóxicos, de mudanças em relação à lei dos agrotóxicos. Com isso, com essa confirmação de nome hoje de Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura na gestão Bolsonaro, já são 6 nomes indicados pelo presidente eleito para compor a gestão dele, né? A esplanada dos ministérios. Jair Bolsonaro, que também já anunciou que vai fazer uma redução no tamanho da esplanada, assim, em relação ao número de ministros. Então, deve haver uma redução nesse número de ministérios. A gente segue falando sobre essa agenda de hoje de Jair Bolsonaro, com várias outras notícias. A Carolina Pimentel vai trazer um resumo para a gente, porque tem informações, inclusive, sobre várias outras indicações, né, e confirmações que têm sido feitas e as movimentações sobre esses ministérios de Bolsonaro, né, Carol? Tem sim, Rosé. A gente vai começar falando o seguinte: o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele teve uma reunião com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, e o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, depois dessa reunião, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que o Ministério do Trabalho vai ser incorporado a outra pasta. Ele não deu detalhes sobre qual área vai receber, então, aí o Ministério do Trabalho.
Bolsonaro também usou as redes sociais para falar, sobre o seu governo. Ele afirmou que não escolhe assessor por sexo ou orientação sexual. Ele disse o seguinte, abre aspas, não estou preocupado com a cor, sexo ou sexualidade de quem está na minha equipe, mas com a missão de fazer o Brasil crescer, combater o crime organizado e a corrupção, dentre outras urgências, fecha aspas. Nessa mensagem, ele complementou com um questionamento, abre aspas, algum jornalista acha mesmo que vou sair perguntando o que cada um faz na sua intimidade para indicar a cargos no governo? Isso é uma grande piada, fecha aspas. Em relação ao Itamaraty, Jair Bolsonaro afirmou que pretende escolher um diplomata de carreira como futuro chanceler. E o presidente eleito enfatizou que está buscando alguém sem viés ideológico e que já tem vários nomes. Ele disse ainda que pretende fechar representações brasileiras ociosas, mas não citou quais seriam. Em uma agenda com o presidente eleito, já o general da reserva, Augusto Heleno, confirmou que vai assumir o Gabinete de Segurança Institucional e não mais o Ministério da Defesa. De acordo com Bolsonaro, o indicado para o ministério vai ser alguém da Marinha e deve ser anunciado em breve, até sexta-feira. Bolsonaro afirmou ainda que o atual presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, poderá permanecer à frente do banco em seu governo. Mais cedo, Goldfein evitou dizer se pretende continuar no cargo. Já o economista Paulo Guedes, indicado para o Ministério da Economia no novo governo, aprova a permanência do atual presidente do Banco Central. Rosiane. Obrigada, Carol. Então, só reforçando aí os 6 nomes confirmados, para ministérios na gestão Jair Bolsonaro. A Carol também já detalhou vários desses nomes, mas só para reforçar. Esse anunciado hoje de Tereza Cristina para a Agricultura. Aí a gente tem o deputado federal Onyx Lorenzoni, que agora está como ministro extraordinário da transição, ele vai ser o ministro da Casa Civil. Temos Paulo Guedes para o Ministério da Economia, Sérgio Moro na Justiça e Segurança Pública, Marcos Pontes em Ciência e Tecnologia e o general Heleno no GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, gabinete este que tem inclusive a Agência Brasileira de Inteligência vinculado ali, a ABIN. Vocês que estão me assistindo pela televisão estão vendo que eu estou assim, passando a mão para o lado, é Mariana me passando a cola com os nomes aqui todos da listinha no celular dela, com esses nomes dos ministros para não ter risco de falhar na informação. A gente volta daqui a pouquinho com outras informações nos Corredores do Poder. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. Hoje teve a primeira reunião da equipe econômica no governo de transição de Jair Bolsonaro, reunião lá no Centro Cultural Banco do Brasil. A gente sabe que dos principais pontos discutidos nesta pauta econômica para o próximo governo está a reforma da Previdência. E em relação a isso, hoje, inclusive, o presidente eleito Jair Bolsonaro modulou o tom da declaração do seu futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, ao falar sobre a necessidade de tentar votar ainda este ano essa reforma da Previdência. O que é que aconteceu? Ontem, Paulo Guedes, falando sobre essa necessidade da celeridade em relação a essa votação, ele falou para botar prensa no Congresso, que o assunto estava lá. Eu separei aqui o termo, ele fala, a bola está com eles, prensa neles. E aí Jair Bolsonaro foi indagado sobre isso hoje e disse que ali foi só uma questão, ele não usou esse termo exatamente, mas é como se fosse ali uma inabilidade política, porque Paulo Guedes não é político, não está acostumado ali com essas relações dentro do Congresso Nacional. E aí essa declaração foi dessa forma. Mas aí Jair Bolsonaro disse que não há prensa, o que há é convencimento dos parlamentares. Também destaquei aqui para ler para vocês exatamente qual foi a resposta de Jair Bolsonaro. Ele fala assim, não tem prensa, O que acontece com alguns do meu lado é que não tem a vivência política. Eu, apesar de ter, levo quantas vezes, levo cascudo de vocês. Imagina quem não tem essa experiência. A palavra não é prensa, é convencimento. Então, aí essa declaração modulando o tom, dizendo que vai sim avançar e tentar fazer toda essa negociação de articulação no Congresso Nacional para votar, como ele já havia dito ontem, o que for possível em relação à reforma da Previdência para fazer um ajuste no caixa do governo federal. Agora, em relação a essas reuniões dos
ministros, que serão os futuros ministros do governo Jair Bolsonaro. Hoje, outros encontros. A gente vai conversar agora com o Daniel Ito, que está fazendo plantão lá onde fica o gabinete de transição, né, Daniel? Aí no CCBB. O que é que você conta mais para a gente dessas reuniões de hoje? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos os que nos assistem. As equipes de Jair Bolsonaro que estão trabalhando no governo de transição trabalham aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, né, sob a coordenação do ministro extraordinário Onyx Lorenzoni. E hoje, como você falou, Rosiane, foram realizadas diversas reuniões ao longo do dia para tratar das ações que serão tomadas nos primeiros meses de governo. Como você falou, o futuro ministro Paulo Guedes, economista, realizou hoje a primeira reunião com a equipe de transição que vai lidar do assunto economia. Além dele, passaram por aqui hoje os generais da reserva Hamilton Mourão e Augusto Heleno, o juiz Sérgio Moro e também o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro. Hoje não houve porta-voz, acredito que agora há pouco o general Augusto Heleno conversou com a imprensa aqui no CCBB. O juiz Sérgio Moro passou amanhã aqui no CCBB e depois ele se encontrou com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Raul Jungmann que deixou a equipe do ministério à disposição do juiz Sérgio Moro. E depois da reunião, Moro falou das medidas tomadas pelo governo Temer para dar suporte financeiro ao Ministério da Segurança Pública, que vai ser absorvido pelo Ministério da Justiça, que será comandado por Moro a partir de janeiro. Vamos ouvir o que disse o juiz. Sem recursos, não é possível desenvolver projetos, desenvolver políticas públicas. Então, todas essas medidas são absolutamente louváveis. Essa consolidação financeira do Ministério, até parece ter uma medida provisória para votar hoje, é muito importante que ela seja aprovada e acredito que o Congresso vai ter essa sensibilidade de aprovar essa medida provisória e consolidar essa posição para que nós possamos seguir assim adiante. Teremos vários contatos aí nos próximos meses e mesmo depois gostaria de contar com o ministro Jungmann como um conselheiro informal, com toda a sua experiência na área da gestão pública e agora da segurança. Aí está a palavra do juiz Sérgio Moro, ele que vai assumir o Ministério da Justiça após uma reunião realizada hoje com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Rosiane, volto com você. Obrigada, Daniel. Aproveitando que a gente está falando do juiz Sérgio Moro, ontem a gente trouxe detalhes da entrevista coletiva que ele concedeu lá em Curitiba ainda. O Paulo Leite estava lá em Curitiba e detalhou para a gente os principais tópicos. Só fazer ainda uma complementação, lembrando aquele assunto de ontem, que é o seguinte: ele foi abordado naquele momento ontem a respeito do motivo de ele sair de férias, agora ele vai sair de férias na Justiça Federal, em vez de já pedir exoneração diretamente. Aí Sérgio Moro até agradeceu por terem feito essa pergunta para ele explicar a situação. E ele apontou ali basicamente 3 pontos específicos. Ele disse, ele não enriqueceu no cargo aí público de juiz federal e que ele precisa sim de seu salário e seus vencimentos. Outra, ele tem direito de fato a essas férias para tirar agora nesse período. Aí o outro ponto que ele ressaltou é que ele precisa até mesmo pela própria atividade que executa frente a operações como é a Operação Lava Jato, ele precisa de segurança por causa da função que ele executa. E ainda apontou mais um ponto, ele ressaltou o seguinte, que a família dele também precisa ter essa segurança caso algo ocorra. Usou a expressão dessa forma, dizendo o seguinte, porque se ele pedisse simplesmente a exoneração agora, como ele só é nomeado a partir de 1º de janeiro, até lá ele ficaria sem cargo algum. Consequentemente, se algo ocorresse a ele, a família ficaria desamparada. Então, um ponto que ontem não deu tempo da gente comentar aqui nos corredores do poder, então eu faço essa complementação hoje, porque isso foi alvo de muitas indagações em redes sociais e ele agradeceu por terem feito essa pergunta para ele deixar esse esclarecimento. Agora a gente muda de pauta, sai aí desta transição de governo e vai até a redação da TV Brasil no Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida para saber qual é o destaque por lá. Boa noite, Maurício. Olá, Rosiane, boa noite. O governador Luiz Fernando Pezão
foi denunciado e hoje essa denúncia foi aceita pela Justiça. Ele é acusado pelo Ministério Público de improbidade administrativa, porque no ano de 2016 não aplicou na área da saúde o percentual mínimo de 12% do orçamento do Estado, que é garantido pela Constituição. A Justiça aceitou essa denúncia e transformou o Pezão em réu. Segundo as contas do Ministério Público, a saúde deixou de receber uma verba de pelo menos 574 milhões de reais. Por esse motivo, as contas do governador foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, mas depois aprovadas pela Assembleia Legislativa. Agora, Pezão vai ter que se explicar para a Justiça. Segundo o governador, não foi possível cumprir o que determina a Constituição devido à grave crise financeira que o Rio de Janeiro enfrentou no ano de 2016. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Vamos conferir agora mais alguns destaques da Agência Brasil. Carolina Pimentel, o que você nos conta? Bem, Rosiane, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, disse hoje acreditar na possibilidade de que seja julgado ainda neste ano na Corte o mais recente habeas corpus do ex-presidente Lula. A defesa pede a soltura de Lula sob o argumento de que o juiz federal Sérgio Moro não agiu com imparcialidade. Lula está preso desde 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, depois de ter sua condenação confirmada pelo TRF-4, que impôs uma pena de 12 anos e 1 mês de prisão ao ex-presidente pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. E olha, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje ao presidente Michel Temer que seja feita uma intervenção federal imperiosa e urgente, são as palavras da Procuradora, no sistema penitenciário de Roraima. No documento, Raquel Dodge afirma que a situação é de caos e faz referência a possíveis novas rebeliões, como a de janeiro de 2017, quando 33 presos foram mortos, alguns decapitados na penitenciária agrícola de Monte Cristo. Rosiane. Obrigada, Carol. E uma última notícia, Mariana Jungmann, sobre o reajuste. Foi aprovado, Rosiane, 41 votos a favor, 16 não e 1 abstenção. O texto vem agora para a sanção do presidente da República. O reajuste do Judiciário. Uma boa noite a todos. Até amanhã.